Instrução Normativa SME número 20 de 2020 estabelece procedimentos para comunicar ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino. Artigo 1º. Estabelecer procedimentos para comunicação ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, os casos de suspeita ou confirmação de violência aos bebês, crianças e adolescentes, matriculado nas unidades educacionais da rede direta e rede parceira. Parágrafo único. Para os efeitos desta instrução normativa, considera-se a. Bebê do nascimento até 2 anos de idade. B. Crianças entre 2 anos e 12 anos incompletos e adolescente entre 12 anos e 18 anos incompletos. Artigo 2º. Caberá à chefia imediata da unidade educacional comunicar ao Conselho Tutelar casos de suspeita ou confirmação de caso de violência por meio de termo de notificação na conformidade do anexo único, parte integrante desta instrução normativa. Parágrafo 1º. Os funcionários da unidade educacional devem relatar à chefia os casos de suspeita ou confirmação de violência imediatamente após tomarem conhecimento do fato sob pena de infração administrativa sujeita a multa nos termos dos artigos 245 da Lei Federal nº 8.069 de 1990. Parágrafo 2º. A comunicação de que trata o caput deve ser mantida em sigilo com o intuito de preservar a intimidade e o interesse social, ficando a UE responsável por a. Comunicar as notificações ao Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem na APA. B. Acompanhar o andamento do caso junto ao Conselho Tutelar. C. Informar os serviços de saúde e de assistência social da região. D. Informar a família sobre o encaminhamento às autoridades competentes, exceto quando envolver risco de morte por integrante da família. Parágrafo 3º. A comunicação ao Conselho Tutelar não está condicionada ao registro de boletim de ocorrência. Artigo 3º. Nos casos de violência física, além das ações relacionadas no artigo 2º desta instrução normativa, a chefia imediata deverá comunicar também à Vara da Infância e da Juventude do domicílio da criança. Artigo 4º. Por ocasião da suspeita ou revelação espontânea de casos de violência, compete à unidade educacional 1. Priorizar e proteger a intimidade e condições pessoais da vítima ou testemunha de violência. 2. Zelar contra qualquer tipo de discriminação da vítima e de seus familiares ou representantes legais. 3. Registrar a manifestação da vítima e ou testemunha e ou respeitar seu silêncio, quando for o caso. 4. Entregar cópia do termo de notificação depois do protocolo no Conselho Tutelar para o diretor regional de educação, que providenciará a ciência do supervisor escolar de referência da unidade educacional e acionará os setores competentes para acompanhar a situação. 5. Manter sigilo das informações recebidas da vítima ou testemunha de violência. 6. Adotar ações articuladas intersecretariais, multidisciplinares, coordenadas e efetivas com a rede de proteção social do território voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de violência. Artigo 5º. Na hipótese de revelação espontânea da violência, o servidor envolvido deverá, mediante conhecimento da chefia imediata, 1. Acolher a vítima, resguardando-a e protegendo-a de sofrimento de forma que receberá tratamento digno. 2. Interagir com a vítima de modo a assegurar a manutenção da sua confiança, a confiabilidade dos dados obtidos. 3.
Proporcionar espaços adequados e tempo para que a vítima exponha suas ideias. 4. Buscar formas de esclarecer as eventuais dúvidas suscitadas pela vítima. 5. Assegurar condições para a comunicação da criança e do adolescente com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. 6. Preservar em consonância com a legislação vigente a identidade social, cultural, costumes e tradições quando se trata de imigrantes ou povos pertencentes a comunidades tradicionais. Artigo 6º. Caberá às diretorias regionais de educação: 1. Acionar os setores da DRE, cuja atuação seja imprescindível para a garantia de execução dos procedimentos necessários à proteção integral da criança e do adolescente. 2. Apoiar a supervisão escolar no que concerne a orientação das equipes gestoras quanto à adoção das medidas previstas nesta instrução normativa. 3. Subsidiar as equipes da Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integrada (DICEL) no trabalho de articulação da rede de proteção do território e no desenvolvimento de ações voltadas para as práticas de prevenção à violência, bem como no fortalecimento da atuação das comissões de mediação de conflitos. 4. Promover, em conjunto com a divisão pedagógica de PED, formação continuada envolvendo os servidores das UEs. 5. Contribuir com a equipe do NAAPA na realização do apoio e acompanhamento das equipes educacionais no acolhimento, cuidado e no desenvolvimento de ações pedagógicas que promovam melhores condições de permanência e aprendizagem do bebê, da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. 6. Estabelecer metas para a formação continuada e difusão de conhecimentos voltados para a prevenção e o enfrentamento de violência. Artigo 7. Caberá à SME/COPED/NAAPA 1. Divulgar por meio de orientação normativa as diretrizes para o desenvolvimento da autoproteção e da prevenção de ato de violência nas unidades educacionais da rede direta e rede parceira. 2. Promover ações de formação sobre temáticas relacionadas à prevenção aos procedimentos e aos encaminhamentos definidos nesta instrução normativa. 3. Disponibilizar materiais informativos e orientadores que promovam o enfrentamento e a prevenção das violências contra os estudantes. Artigo 8º. Caberá às equipes envolvidas aprofundar os conhecimentos quanto às diversas formas de violência contra os estudantes, bebês, crianças e adolescentes, buscando formas de reconhecê-las, tendo como parâmetro os seguintes conceitos. 1. Violência física, entendida como ação infligida ao estudante que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. 2. Violência química, que consiste na administração ao estudante por parte do responsável legal ou não de substâncias psicoativas ou medicamentosas com o intuito de dominar, subjugar, inibir, conter, controlar, menosprezar ou ainda trazer para a vítima a culpa ou pela intolerância do agressor às características de sua faixa etária ou pelos comportamentos que apresentam secundários a outras formas de violências que lhe são infligidas. 3. Violência psicológica. Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação ao estudante, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação sistemática. Bullying, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional. B. Qualquer conduta que exponha o estudante direta ou indiretamente a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do âmbito em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha. 4. Violência sexual, estendida como qualquer conduta que induza ou constrange o estudante a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato
libidinoso, inclusive exposição de seu corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não que compreenda. A. Abuso sexual é entendido como toda ação que se utiliza do estudante para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro. B. Exploração sexual comercial é entendida como do estudante em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação de forma independente ou sob o patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. C. Tráfico de pessoa é entendido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento do estudante dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de situação de vulnerabilidade, entrega ou aceitação de pagamento entre os casos previstos na legislação. 5. Violência institucional, entendida como a praticada por profissional que atua em instituição de qualquer natureza pública, parceira ou privada, por meio de ato ilegal ou omissivo que prejudique o atendimento ao estudante vítima ou testemunha de violência, inclusive quando gerar revitimização, isto é, reviver a violência. 6. Violência negligencial, entendida como as reiteradas falhas de pais ou responsáveis em prover as necessidades físicas de saúde educacional, higiênica do estudante e ou de supervisionar suas atividades de modo a prevenir riscos quando tal falha não é o resultado das condições de vida, além do seu controle, além da falta de acompanhamento, tratamento e a não administração e ou administração inadequada de medicamento. 7. Violência entre as crianças e adolescentes, entendida como bullying, agressão física ou violência sexual, cujos encaminhamentos deverão considerar a condição peculiar da criança e do adolescente, com especial atenção para o processo de vitimização, que envolve tanto a vítima quanto o agressor, quando este ainda é uma criança ou adolescente. 8. Violência auto-infligida, entendida como manifestação do desejo suicida, autoagressões, tentativas de suicídio. 9. Violência estrutural, entendida como a restrição do acesso aos direitos básicos decorrente da estrutura do sistema econômico, social e político, tomando a vítima dessa violência mais vulnerável ao sofrimento e à morte. 10. Trabalho infantil, entendido como qualquer trabalho, inclusive ou doméstico, realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, atividades insalubres ou perigosas que os exponha a esforços físicos intensos, longas jornadas de trabalho, trabalho noturno, calor, exposição ao fogo, posições anti-ergonômicas e movimentos repetitivos, tracionamento da coluna vertebral, sobrecarga muscular. Artigo 9º. Sem prejuízo das ações previstas nesta instrução normativa, os casos de ausência do estudante devem ser tratados em consonância com a legislação específica que trata da vida escolar do estudante. Artigo 10. As chefias imediatas deverão dar ciência expressa da presente instrução normativa a todos os servidores da unidade educacional. Artigo 11. Casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela DRE, ouvida, se necessário, a SME/COPED/NAAPA.